Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus, amém? Vamos iniciar o nosso culto com a leitura do Salmo 18. Esse é um salmo de 50 versos. Ao domingo passado nós lemos uma parte, agora nós vamos ler a outra metade, a partir do 25. Então, Salmo 18, versículo 25. Amém? Salmo de Davi. Vamos ler então, meus irmãos. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, o meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto de não puderem levantar-se. Caíram sobre meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram. Eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. O povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Submiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores a teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse culto, pedindo que Deus possa estar nos abençoando. Senhor nosso Deus, entramos em Tua presença para entregar nas Tuas mãos esse momento de culto que será feito para a honra e glória do Teu nome. Queremos entregar esse momento de louvor que será feito para Te adorar, para Te louvar, o momento da pregação, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor nos use, abra os nossos corações para a Tua mensagem que o Teu Espírito Santo quer nos revelar hoje, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós,
aos irmãos aqui presentes, aos irmãos que nos assistem virtualmente, que o Senhor abençoe a nossa semana, a nossa vida e que nós possamos crescer cada vez mais na Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Passo agora a palavra para a equipe de louvor que estará nos conduzindo neste momento. Graça e paz, amada igreja. Amém. Vamos começar o nosso momento de louvor com a música A Terra Vai um Dia Contemplar. Contemplar aquele que um dia virá com autoridade julgará toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, Jesus voltará. Oh, aleluia, para me levar. Uma nova terra sincera e a paz pacificará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, Jesus voltará. Oh, aleluia, para me levar. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá com autoridade julgará toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, Jesus voltará. Oh, aleluia, para me levar. Uma nova terra sincera e a paz pacificará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar.
Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aquele que está feliz, diga amém. Amém? Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma assim. Aquele que está feliz, assim comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, até a palma assim. Aquele que está feliz, desce comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que nesse momento que estamos passando de pandemia, temos muitos amigos, muitos entes queridos passando por dificuldade e até é complicado falar em alegria. Mas, como diz a palavra, a música, com Jesus no coração a gente é feliz. Amém? E Deus está no controle de tudo. Deus enviou seu Filho amado. Seu Filho amado, pra nos salvar e perdoar, vamos morrer por meus pecados, mas ressurgiu vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amém. Porque Ele vive, não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Jesus, Ele está lá.
Glória a Deus, aleluia. Passa a palavra ao pastor. Esse cantinho aqui. Irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus, aos irmãos que se fazem presente e aos irmãos que estão nos assistindo daqui a pouco. E, queridos, antes de mais nada, nesse culto, eu gostaria de orar. Nós estamos em orações intensas para queridos nossos que estão nos hospitais aí, e muitos outros que estão padecendo, e nós estamos aí nesta campanha de clamor, de oração. Eu gostaria de orar com os irmãos que se fazem presente aqui e os irmãos também que estarão nos assistindo. Vamos colocar em pé neste momento, queridos, antes de darmos continuidade a esse culto, não é? Que nós já adoramos o Senhor, já lemos a palavra do Senhor e vamos agora interceder, vamos fazer uma oração de intercessão. Senhor, essa igreja nesse momento se une numa só fé, numa só esperança, Pai, para um momento de clamor, um momento de intercessão. E nós pedimos a Tua graça neste momento, Senhor. Nós pedimos que o Senhor ouça a nossa oração, o Senhor tem todo o poder, o Senhor é um Deus rico em amor, o Senhor é o Deus dos milagres, o Senhor pode ressuscitar mortos, o Senhor pode restabelecer a saúde, independentemente, ó Deus, da situação do enfermo. Então, Senhor, nós queremos pedir uma semana de graça, de bênção, Senhor. Que aqueles que estão enfermos, que nessa semana eles possam melhorar, que as notícias possam melhorar, Pai, que eles possam, muito em breve, voltar para suas casas. Não importa, Senhor, a situação que esse enfermo esteja, porque o Senhor tem poder, o Senhor pode curar, o Senhor é o médico dos médicos. Portanto, Senhor, nós te pedimos, essa igreja está com esse compromisso, com esse propósito de estar clamando e colocando essas vidas nas tuas mãos. Eu não vou citar nomes aqui dos enfermos, mas são tantos, Senhor, e o Senhor conhece todos, e o Senhor terá misericórdia de todos, Senhor. Abençoe, tome nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor continue nos direcionando neste culto agora. O Senhor nos abençoe, que esta palavra venha falar aos nossos corações e de todos quanto, de perto e de longe, ouvir esta palavra, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos fortaleça e nos abençoe, Pai, agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Ainda em pé, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler dos versos 1 ao 6, por gentileza. Apocalipse 3, o último livro da Bíblia, capítulo 3, versículos de 1 a 6. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer.
porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, podeis sentar neste momento. Irmãos, quando uma pessoa morre, até pelo um gesto de carinho, talvez o último gesto de carinho, os seus parentes arrumam tão bem aquela pessoa que morre, a melhor roupa, uma maquiagem, arruma o cabelo, faz as unhas, faz a barba, melhor perfume. E aquela pessoa morta exteriormente fica tão bonita, mas por dentro está morta. Está radiante por fora, mas os olhos não brilham. A pessoa, quando morre, ele perde toda a luz do olho, todo o brilho. O coração não bate mais, o sangue não corre nas veias, ele está inerte, o corpo está gelado. Ele está morto, embora esteja radiante. Esse é o quadro dessa igreja que o Senhor pinta. Tens nome de que vives e estás morto. Poderia ser traduzido assim também. Tem fama de que vives e estás morto. Todos pensavam que aquela igreja estava viva. Ela tinha as suas atividades, os seus trabalhos. Por fora era como aquele defunto. Por fora, todos que viam diziam, não, esta igreja é uma igreja avivada. Essa é uma igreja viva. Mas, segundo Jesus, ela estava morta. Há uns anos atrás, caiu um avião na Arábia Saudita. E quando eles foram verificar, era uma aeronave pequena, uns 10 passageiros, e quando eles foram verificar, eles verificaram que tinha já mais de 1 hora que todos, inclusive o piloto, estavam mortos. O que aconteceu? Antes daquele pessoal entrar no avião, entrou um terrorista e colocou ali um gás letal. E quando eles entraram e alçaram voo, decolaram, eles começaram a passar muito mal, inclusive o piloto. E o que o piloto fez? Ele traçou a meta e acionou o piloto automático. E logo em seguida todos morreram. O piloto automático, vocês sabem como funciona, a rota já pronta, e ele foi-se embora. E pouco antes de chegar no destino, ele caiu. Agora imagina esse avião, né, traçando os ares, andando normalmente, né, indo para frente, arrochando, mas todo mundo morto. Essa era a imagem da igreja. A igreja estava a todo vapor, estava indo de vento em popa, caminhando e indo, mas estava morta. Todo mundo que tinha acionado o piloto automático, ela estava no piloto automático. Tudo era automático, tudo era mecânico, e a coisa vai que vai porque vai. A cidade de Sardes, querido, era uma cidade muito antiga. No século XVII a.C., ela já existia, ela pertencia ao império da Lídia e o imperador chamava-se Creso. E ela foi destruída 2 vezes. Mas essa cidade, ela foi construída numa colina, no topo de uma montanha. E ela é uma cidade soberba, uma cidade luxuosa, uma cidade rica, e eles tinham muita segurança, porque não tinha acesso, ninguém tinha acesso a essa cidade. Ela ficava no alto da colina, e para chegar nela só tinha um corredor de pedra, que só podia entrar uma pessoa por vez. Era um corredor estreito. Então, os exércitos não tinham como, porque ficavam 24 horas os soldados lá, de prontidão.
E se o exército fosse entrar, tinha que entrar de um por um. Era entrar um, eles macetavam. Entrava outro, eles macetavam. Então, a não ser que os guardas cochilassem, que os guardas distraíssem, que os guardas vacilassem. E foi isso que aconteceu. No ano exatamente 529, o imperador Ciro da Pérsia, ele ficou uns 14 dias ali com seu exército em volta, esperando o momento certo. Quando os guardas vacilaram, distraíram, cochilaram, aí quando eles deram por si, a cidade já estava tomada de soldados. E é interessante que ela foi invadida no ano 529 e o povo de Judá foi para a Babilônia em 586. Isso significa que nessa época o povo de Judá estava sob o império de Ciro, porque, veja bem, Judá foi em 586 e ela foi destruída em 529. 586 menos 529 dá 57 anos, eles ficaram 70 anos na Babilônia. E essa cidade ela foi construída por Alexandre o Grande, porque Alexandre ele derrotou os medos e persas, e assumiu o império, e ele reconstruiu essa cidade ainda mais bela, e agora com toda aquela imoralidade que nós vemos nas demais cidades da cultura romana. Porque a cultura romana é uma continuação da cultura grega, com seus vários deuses pagãos, com sua imoralidade, com a sua perversidade toda, com seu pecado, com a sua luxúria. E assim era essa cidade de Sardes. E no ano 218, antes de Cristo ainda, ela foi invadida mais uma vez pelo mesmo motivo. Os soldados de Antíoco Epifânio rodearam a cidade e ficaram esperando o momento certo. Mais uma vez, os guardas ficavam ali, vacilaram, cochilaram, dormiram, e o exército de Antíoco Epifânio entrou novamente e destruiu aquela cidade mais uma vez e reconstruiu a cidade. É por isso que Jesus diz, sede vigilante, senão eu virei como um ladrão de noite. Aquela igreja sabia exatamente o que Jesus estava dizendo. Se vocês continuarem dessa forma, não tomar um jeito, eu vou vir no momento que vocês não esperam. Assim como os soldados invadiram essa cidade e acabou com ela, eu também vou vir no momento que vocês não estão esperando e vou acabar com essa igreja também. Mas o que, queridos, que caracteriza a igreja de Sardes? O que caracteriza ela? É que tinha fama de que estava viva, mas estava morta. Todos achavam que ela era uma igreja avivada. Ela era, de fato, uma igreja dinâmica. Uma igreja que desenvolvia. Tem igreja nos nossos dias que nem isso faz. Ela não mostra essa característica nem trabalhando. E, baseado nessas pequenas informações, eu quero desenvolver, baseado no texto aqui também que nós lemos, e vou estar explicando, mas com o seguinte título, um tema, vou discorrer aqui, ponderar sobre o seguinte tema, a necessidade do reavivamento. A necessidade do reavivamento não para a igreja de Sardes, porque ela já passou, mas para a igreja de hoje. E o que é reavivamento? Reavivamento é reviver, é ressuscitar, é criar a vida novamente. É aquele defunto, de repente, criar brilho nos olhos, o sangue começar a correr nas veias, o coração bater, o corpo aquecer, e de repente aquele defunto cria vida. Isso é reavivamento. Isso é reviver. Quando a gente fala que uma igreja precisa ser reavivada, ela precisa ser ressuscitada, ela está morta na letargia, não é? Já perdeu o interesse das coisas de Deus, da oração, da palavra de Deus, já distraiu com várias coisas, está aí envolvido com N coisas e quando está na igreja acionou o piloto automático. E a coisa vai, e ele já, de repente, já se tornou um ator, uma atriz, e a igreja já se tornou um teatro, e o louvor e a pregação e a oração se tornou uma peça teatral, e a coisa vai, e vento em popa, como aquele avião rumo à Arábia Saudita. Quando os pilotos, todo mundo já estava morto. Mas se
o tema é esse, o título, a necessidade de um reavivamento para a igreja de hoje, a pergunta é: quando há necessidade de um reavivamento? Quando é que uma igreja precisa de um reavivamento? Primeiro, quando há crentes que só têm o nome no rol da igreja, mas estão mortos espiritualmente. Ele só tem o nome no rol da igreja, só o nome. Às vezes ele está presente, às vezes nem presente não está, mas mesmo presente, ele está presente só fisicamente. De toda forma, só o nome dele está no rol da igreja. Olha o versículo 1, para vocês verem. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Jesus apresenta aqui como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E nós já sabemos que não é 7 espíritos, a palavra 7 significa plenitude. Então, Jesus é aquele que tem o Espírito de Deus na sua força plena. Por que ele se apresenta como o Espírito de Deus? Ora, porque quem ressuscita é o Espírito Santo. É ele que dá vida. É o Espírito Santo. É por isso que ele apresenta para uma igreja morta. Ele apresenta como o Espírito, que é aquele que tem o Espírito que dá vida. O Espírito que ressuscita. A igreja vivia, como nós já dissemos, de aparência. Era uma representação. E tem muitos crentes vivendo de aparência hoje, queridos. São, de fato, atores, atrizes que estão representando. E a igreja é um teatro e os trabalhos são peças teatrais. A igreja tinha fama naquele lugar, não só entre a igreja, mas para toda a redondeza. Ela tinha fama, mas não tinha vida. Aquela igreja era apenas um clube. O que a gente faz num clube? Um clube é bom para a gente fazer eventos, para a gente reunir, para comer, para se divertir. E periodicamente tem um evento. E lá se vai todo mundo para o clube para participar, para curtir um pouco, para se divertir, para rever os amigos, para encher a barriga. A igreja era apenas um clube, como nos nossos dias, muitas igrejas é apenas um clube, as pessoas reúnem, não é com objetivo diferente. A motivação dele é exatamente reunir, divertir um pouco, não é? Até mesmo uma música seria uma apresentação para o seu prazer, para ele assistir aquilo ali, mas não passa disso. Então a igreja era um clube. Há crentes que só gostam de eventos. A palavra evento é interessante, vocês já perceberam, é evento. Evento. E as pessoas dizem uma coisa tão engraçada, não sei se vocês já perceberam, muita gente fala: olha, eu preciso de um retiro espiritual, que é para dar uma levantada, eu preciso de reavivar, eu preciso de forças. Que engano, que ledo engano. Porque o que aviva, o que dá força, o que dá ânimo, o que revigora é a palavra, é o louvor. E isso está na igreja. A igreja é o lugar específico para isso, onde a gente adora, onde a gente ora, onde a gente lê a palavra de Deus. E lá no retiro ele vai ver exatamente isso. Lá vai ter palavra, vai ter louvor. Por que lá ele precisa de lá? Ele tem que ir lá no retiro. Nada contra o retiro, é importante a gente ter um retiro onde a igreja reúne. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não sou contra retiro, não sou contra evento. Mas a gente precisa saber o que significa isso. Eu não posso dizer que eu dependo de um retiro para me renovar as baterias espirituais, para me revigorar, porque quem faz isso é a palavra. E Jesus não tem agenda local. Eu vou estar lá para poder revigorar vocês. Não. É aonde estivermos, que lermos a palavra, principalmente na igreja. Então, queridos, aquela igreja era um clube. Como muitas igrejas hoje, e vivia de eventos, não é, de coisas dessa natureza, e é o que nós vemos. E eu insisto na pergunta: quando há necessidade de um avivamento? Quando é que a igreja precisa de um avivamento? Primeiro, quando há crentes que só têm o nome no rol da igreja. Eles têm o nome ali, eles são mecânicos, eles gostam de eventos,
muitos nem aparecem na igreja. Esse é o primeiro ponto. Quando há necessidade de um avivamento, esse é o primeiro ponto. Segundo, quando há crentes que estão na UTI espiritual. Quando há crentes que estão com o pé na cova. Perceba que aqui nós estamos no segundo grupo. Essa igreja também é constituída de 3 grupos. Esse grupo aqui é o resto que está já agonizando para morrer. Será que é isso que está na Bíblia? Será que eu estou pregando certo aqui o texto? Vamos conferir no verso 2, o que está escrito lá? Ser vigilante consolida o resto que está para morrer. Ser vigilante consolida o resto que está para morrer. Naquela igreja, a maioria estava morta. Mas também havia crentes doentes, fracos, em fase terminal. Era um outro grupo. Estava ali, estava esforçando, mas ele estava, por alguns motivos, aconteceu isso com eles. Aquela igreja, como eu disse, a cidade era uma cidade luxuosa, uma cidade cheia de tentações, de prazeres mundanos, e o que acontece é que aquela igreja estava envolvida com essas coisas. É isso que fez com que a igreja chegasse nesse ponto. Nós já estamos no segundo grupo, um grupo que era o maior já estava morto, esse outro grupo aqui já estava com o pé na cova, agonizando. Né? É porque o mundanismo, queridos, adoece a igreja. O pecado mata a vontade de buscarmos as coisas de Deus. Mas como se processa o pecado? Como é que começa o pecado na vida de um crente? Como é que as causas, como é que ele dá prosseguimento? No começo vem dúvidas, medo, tristeza. Depois a consciência cauteriza, perde a vergonha, o medo, o remorso, a sensibilidade. No início a coisa não é com temor, com aquele negócio todo, com aquele medo, com aquela coisa, mas a coisa vai acostumando, como cozinhar o sapo. Né? Se jogar o sapo numa água quente, ele dá um pulo e sai fora. Mas se você colocar água fria, ele vai gostar e vai aquecendo devagarinho, aquecendo, e quando ele perceber, ele já está cozido. A coisa vai perdendo a sensibilidade. Daí a pouco é tranquilo, não tem temor, não tem vergonha, e a coisa é tranquila, sem problema algum. A verdade, queridos, é que há muitos de nós que estão dormindo espiritualmente. São crentes acomodados, indiferentes às coisas de Deus, não têm fome espiritual, não têm sede pela palavra, não vibram com as coisas celestiais mais. Perdeu essa fome, esse desejo de buscar a palavra, de buscar a Deus, não tem mais sensibilidade. Os crentes hoje não estão morrendo pela espada, mas estão morrendo pelas coisas do mundo, pela amizade com o mundo, pelo pecado. E a pergunta persiste: quando há necessidade de um reavivamento numa igreja? Primeiro, quando há crentes que só tem o nome, no rol da igreja, estão mortos. Segundo, quando há crentes que estão na UTI espiritual, estão agonizando, estão com o pé na cova. E eu vou falar o terceiro ponto, mas ainda não vou falar sobre o terceiro grupo. Esse vai ser no quarto ponto. Terceiro, quando há crentes que, embora estejam em atividade na igreja, levam uma vida sem integridade. Quando há crentes que, embora estejam em atividade na igreja, levam uma vida sem integridade. Esses são os que fazem, alguns que fazem a obra de Deus, mas Jesus diz: eu não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus, porque ele tem um pé no mundo e um pé na igreja. Era a situação do pessoal lá da igreja de Sardes, esses que já estavam com o pé na cova. Eles estavam com o pé na cova, com o pé no mundo e com o pé na igreja. Então eles estavam agonizando. Olha o verso 2 para você ver que é exatamente isso que diz. No final diz assim: ó, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Quer dizer, eu não tenho achado íntegras as tuas obras porque eles trabalhavam, tinha obra, só que as obras não eram íntegras. Por que não eram íntegras? Porque eram obras misturadas, levavam um trabalho paralelo com as coisas do mundo e com as coisas da igreja. Esse crente, a característica desse crente é que ele tem uma vida dupla. Ele trabalha, mas não apenas, ou seja, apenas para ser visto.
É por isso que ele trabalha. Ele promove seu próprio nome, não o de Cristo. Busca a sua própria glória e não a de Cristo. Honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Como Isaías diz, Deus diz por intermédio da boca de Isaías, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas segundo Jesus, queridos, o que essa igreja deveria fazer para sair dessa situação de morte, de situação agonizante já do jeito que ela estava? O que ela deveria fazer? A igreja tinha se apartado da pureza da palavra. O reavivamento é a volta à palavra, é ouvir e praticar. Independentemente seja num retiro, em casa, na igreja, é praticar o que está escrito ali. É fazer, de fato, a vontade do Pai. Quando uma igreja experimenta um reavivamento, ela passa a ter fome da palavra, fome das coisas de Deus. Os crentes deixam aquele mimimi, aquele disse-me-disse, ele se torna maduro. Ele agora se torna maduro e ergue a cabeça e convoca os demais a fazer a obra de Deus. Ele não fica caçando chifre na cabeça de cavalo, procurando sarna para se coçar, com infantilidade, com melindrismo. Ele deixa essas coisas, ele amadurece, ele cresce e ele trabalha. Isso, sim, é avivamento. Ele começa a se dedicar ao estudo das Escrituras, a palavra torna-se doce como mel. Para ele tem prazer em meditar e alimentar-se da palavra. É bom dizer também, queridos, que avivamento não pode ser confundido com liturgia animada, com culto festivo, inovações. Não é isso. Avivamento é uma transformação de vida, é uma volta, como eu já disse, uma volta à palavra. Ter intimidade com Deus é algo que acontece dentro do coração, entre eu e Deus. Não é uma forma de eu me expressar, né? Aquela igreja ali deve estar na presença de Deus, deve estar pingando fogo, porque 2 quarteirões a gente escuta ela. Não é barulho, é uma decisão mesmo. Eu preciso virar homem e assumir o compromisso que eu disse que assumiria. É isso que é avivamento. O avivamento é fundamentado na palavra. O reavivamento é sede de Deus. Sardes caiu, queridos, porque ela não vigiou. Jesus disse, vigiai e orai, para que não caíis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos estar vigilantes contra as ciladas de Satanás, contra as tentações do pecado. Porque senão, realmente, nós vamos chegar nessa situação. E eu convoco os irmãos, não apenas os que estão aqui, mas todos os irmãos dessa igreja, a um reavivamento espiritual, a uma volta à palavra, a assumirmos o compromisso de fazer a obra de Deus. E dito isso, queridos, eu quero falar agora sobre o último grupo. Ainda existia um último grupo nessa igreja e o grupo não era o resto, era o resto do resto. Havia um grupo que esse era o único, era pequenininho, porque sempre tem um resto, né? Era um grupo pequenininho que, de fato, buscava a Deus. Se não é assim, então vamos ver no versículo 4, que diz assim: tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas, o resto do resto, que não contaminaram as suas vestiduras. Ora, se eles não contaminaram as suas vestiduras, elas estavam brancas. Então, eles estavam fazendo a vontade de Deus, e eram bem pouco, porque ele falou já do resto que estava para morrer. E agora ele disse que um pouquinho estava com as vestiduras brancas e caminhariam com ele, andariam com ele, não é, vestidos de branco. E é interessante, meus queridos, que uma minoria ativa, era uma minoria ativa que deveria chamar de volta a maioria da morte espiritual. Era um pequeno grupo que se encontrava naquela igreja, que estava com a responsabilidade de ser usados por Deus, de buscarem oração, estarem juntos, ser a coluna da igreja para que o Espírito Santo ressuscitasse aquele grupo grande que estava morto
E não só isso, mas que revigorasse aqueles que já estavam respirando à custa de aparelhos artificiais, porque já estavam na UTI e já agonizando. Então esse pequeno grupo tinha essa grande responsabilidade de trazer de volta esses dois grupos. O maior estava tão complicada a situação que teria que haver uma ressurreição espiritual para a vida deles. Um remanescente robusto pode fortalecer o que resta e que está para morrer, um grupinho forte, robusto. E é por aí que começa. Que Deus tenha misericórdia, queridos, da nossa igreja e que haja realmente um grupo para fazer isso. Esse mal que assolou a terra, eu tenho dito que muitas coisas vão mudar. Eu não sei onde isso vai dar, queridos. Mas uma coisa eu sei, que vai ficar um grupo grudado na figueira. Nem que tenha que refazer, nem que tenha que ressuscitar muitos que morreu espiritualmente. Morreu não pelo Covid, mas morreu espiritualmente. Só aproveitou a deixa, a oportunidade para deixar de buscar a Deus, quando poderia pelo menos buscar em casa de verdade, clamar a Deus. Então, essa palavra vem a calhar a nossa situação. Quando eu planejei pregar sobre essas igrejas, na verdade, não sei nem se tinha começado, mas não pensei em nada dessas coisas, né? Mas aí Deus vai direcionando. Mas veja bem o que eu estou falando. Firme-se, firme, que isso é um vendaval que vai mudar o mundo em todas as áreas, na área tecnológica, científica, religiosa. Tudo vai ser diferente, nada vai ser igual. E nós, nessa área, na igreja, nós precisamos estar firmes, porque nós vamos ser usados por Deus como ferramentas para trazer de volta muitos que vão. E Deus é tão misericordioso que Ele levanta. Então é por isso que eu convoco a igreja, essa igreja aqui, para caminharmos. Vamos embora juntos. Vamos porque o Senhor tem um plano. Nós estamos aqui porque o Senhor tem um plano. E a minha oração é que todos dessa igreja façam parte desse pequeno grupo que manteve as vestes brancas, que jamais faça parte desse primeiro grupo grande, daqueles que já tinham morrido, já tinha acionado o piloto automático, que estava bem vestido e cheiroso, mas o coração já não batia. A minha oração é que todos dessa igreja, sem exceção de um, faça parte desse último grupo aqui. Que o Senhor, queridos, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Mas antes de terminar, nós estamos falando sobre o resto do resto. Eu quero trazer aqui também uma palavra para aqueles que acham que pertencem ao primeiro grupo. Talvez alguém vai escutar, nós estamos na internet e essa palavra atinge o mundo. Mas se alguém achar que já morreu, que está nessa situação, lembre que há o resto do resto é uma brasinha que fica. Se você é um eleito, ficou uma brasa. E basta soprar essa brasa. Soprar que ela torna crescer e virar uma labareda. E para concluir, eu quero deixar o texto de Jó, que não podia deixar de ser 14, 7 a 9, para embasar o que eu estou dizendo aqui. Lá em Jó, 14, 7 a 9 diz assim: até para uma árvore há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Então há esperança para todos. E eu volto a frisar para concluir nesse pequeno grupo que está encarregado de firmar com o Senhor e ser usado, para ele se posicionar e dizer: Senhor, eu quero ser esse pequeno grupo que vai trazer esses outros dois grupos que foram dispersos por causa dessa peste ou porque aproveitaram a oportunidade, a deixa, para se desviar dos teus caminhos.
Que o Senhor tenha misericórdia. Vamos colocar em pé, queridos, e vamos terminar essa palavra. A igreja de Sardes, que já não existe mais, e a igreja brasileira, a igreja do Senhor na face da terra, essa é a palavra. Essas igrejas, elas se aplicam, né, aos nossos dias. As 7 igrejas, o número 7, como nós já dissemos, ela quer dizer todas as igrejas em todo o tempo, toda a igreja do Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra, pela essa meditação na igreja de Sardes, Senhor, uma igreja que realmente precisava da tua compaixão, ó Deus queridos. E nós oramos por essa igreja nossa aqui, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Possamos firmar com o Senhor e não passar a experiência que essa igreja passou, dessa morte, Senhor, desse grupo agonizando, ó Senhor, a morte, mas que possamos ser como esse pequeno rebanho aqui, esse resto que estava ali, que não se contaminaram e que permaneceram firmes. Abençoe não só nós que estamos aqui, não apenas os irmãos que vão nos assistir, mas toda essa igreja e as demais igrejas do Senhor, a igreja na face da terra. Tenha misericórdia da igreja, ó Deus, nesse período de pandemia, que ninguém se perca, que ninguém venha aproveitar essa oportunidade para afastar do Senhor, para debandar, Senhor, mas pelo contrário, que isso sirva como algo pedagógico, para que eles possam aprender que não há salvação longe de ti, que não há solução, o Senhor é o Senhor dos céus e da terra, que as pessoas possam aprender que haja mais amor, mais temor do Senhor, não só na igreja, mas no mundo em geral, que as pessoas se voltem para o Senhor, entendendo que só o Senhor é Deus e que não devem zombar do Deus Todo-Poderoso, que não devem ridicularizar o Senhor Jesus nas ruas, zombando dele, que as pessoas possam aprender, Senhor, ter mais amor, saber dividir as riquezas das nações, porque muitos morrendo à míngua e muitos ganhando milhões, bilhões de dinheiro, muita maldade no coração. Como essas pessoas conseguem dormir de noite, sabendo que eles estão ganhando essa quantidade de... Como o ser humano é mau, tem misericórdia do ser humano, Senhor, que ele possa aprender e amenizar a maldade do seu coração, que haja transformação no mundo, Pai, não apenas na igreja, que haja bênçãos, Pai. Nós já estamos meditando e contemplando grandes vitórias após essa pandemia, grandes bênçãos, Pai, na área da igreja e no mundo em geral, porque o Senhor vai transformar vidas e nós queremos colocar à disposição do Senhor para sermos usados como instrumentos, como ferramentas do Senhor, como agentes de mudança, agentes de transformação. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Podem sentar para os avisos. Os avisos, meus queridos, é que essa semana será uma semana de oração, de intensa oração. Estaremos orando, clamando pelos nossos amados, crendo que o Senhor os trará de volta, e muitos outros que estarão voltando para as suas famílias. Nós estamos vivendo no momento da pandemia terrível, né? No momento do pico, quando ela pega aquele nível, aquele patamar ali, e logo começa a descambar. Mas no momento é momento de muita oração, muita reflexão, e é essa semana, essa é a nossa tarefa. Teremos o culto dos jovens, né, nesse sábado agora, às 20 horas, às 19 horas, aqui no templo, às 18 horas, às 20 horas, vai ser transmitido. Teremos a escola dominical, estamos na terceira aula da nossa lição, e à noite trabalhando as igrejas, vamos estar trabalhando a penúltima igreja e no domingo seguinte a última. Vamos concluir então esse bloco das 7 igrejas. E que o Senhor nos abençoe e possamos ter uma semana abençoada. No decorrer da semana estaremos avisando com relação a quem vai estar dirigindo o GOL. O GOL vai ser um culto de clamor, de oração, como temos feito, e que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana de bênção. Vamos colocar em pé para a bênção final. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito